Oi, gente! No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho como que eu consegui me aproximar, me conectar e ter mais intimidade com Deus. Então, antes eu quero contextualizar um pouquinho a minha história e também do porquê que eu tô falando sobre isso aqui no YouTube. Então, como é um pouquinho mais longo, achei que no Instagram ficaria muito assunto pra lá. E também no TikTok eu acho que não combina tanto com esse conteúdo. Aqui no YouTube eu já posto meus vlogs, enfim, é um conteúdo um pouco mais íntimo. Então, por isso que eu decidi fazer por aqui mesmo. Há um tempo atrás, há um tempo mesmo, então acho que tem aí uns 3 meses, eu fiz uma caixinha de pergunta, eu fiz uma enquete no meu Instagram e eu perguntei se as pessoas gostariam de saber um pouquinho mais como que eu me reconectei com Deus, como que eu criei mais intimidade com Deus, e muitas pessoas responderam que sim. Então, confesso que eu tava procrastinando um pouco em gravar esse vídeo, mas eu decidi gravar porque eu senti no meu coração que era o momento de eu gravar. Agora que eu voltei pro YouTube também, eu acho que faz todo sentido gravar esse vídeo pra cá. Então, feita a apresentação, quero agora falar um pouquinho com vocês sobre a minha história com a igreja, a minha história com a religião. Então, eu sou católica e fiz todas as formações da vida católica: batismo, catequese, primeira eucaristia, crisma, fiz tudo. Toda a minha família é católica, então católicos praticantes mesmo, pais, avós, tios, primos, todo mundo, e realmente frequentam a igreja. São aquelas pessoas que colaboram, que servem dentro da igreja. Então o catolicismo ele sempre fez parte da minha vida. Eu estudei também a minha vida inteira em igreja católica, apesar de que a gente sabe que não tem tantas aquelas questões de prática muito intensa dentro do colégio, mas ainda assim era um colégio com essa via, digamos assim, católica, essa via mais religiosa. Então a gente tinha religião, enfim. Então desde quando eu era criança eu frequento a igreja católica. Então sempre, todos os domingos, eu e minha família, a gente ia à igreja, e eu já presenciei, na verdade, né? Não vi, mas já presenciei Deus em muitos momentos na minha vida. Então posso citar em alguns desses momentos para vocês. Um deles foi que eu já compartilhei que eu já tive anorexia, transtornos alimentares na adolescência, e eu frequento uma igreja que tem como a padroeira Nossa Senhora de Lourdes. Então a gente sempre orou e pediu muito por Nossa Senhora de Lourdes, e eu lembro que nesse momento que eu estava com os transtornos alimentares, a minha mãe pedia muito por Nossa Senhora de Lourdes para essa minha libertação, né, pela minha cura. E foi um período que normalmente é rápido, digamos assim, para quem tem transtornos alimentares, que eu me curei, porque na verdade é uma remissão, ninguém tem uma cura de um transtorno alimentar, mas rapidamente eu saí do quadro de anorexia. Eu tive outras questões alimentares também, como compulsão alimentar, mas aquele quadro crítico que eu estava, rapidamente, assim, em questão de 5, 6 meses, eu saí daquele estágio que eu estava. Então, ali já presenciei um grande milagre, realmente, na minha vida, porque eu sei que na situação que eu estava, realmente foi um milagre. Então, até mesmo a nutrição cair na minha vida, entrar na minha vida, a faculdade que eu fiz, tudo isso também foi foi providência realmente de Nossa Senhora de Lourdes. Então, talvez aqui, para quem não é católico, talvez pense assim, mas não é Maria que faz milagres, né? Mas ela é realmente quem intercede. Ela intercede por Jesus. O primeiro milagre foi por intercessão de Maria nas bodas de Caná. Então, ela pediu realmente para Jesus fazer o vinho e começar a transformar na água e vinho e começar ali o seu ministério. Então foi por a intercessão de Maria, e eu creio, eu acredito, e tá tudo bem. Quem aí tem outras religiões, aqui eu não tô pregando sobre o catolicismo, mas também tô só contextualizando um pouco sobre o que eu acredito. Então eu sempre acreditei em Deus, nunca teve um momento que eu não acreditei, que eu não presenciei milagres, que eu não vi Jesus agindo em muitos momentos, não só na minha vida, mas em vida dos meus familiares, com muitos testemunhos mesmo de fé, de religião dentro da minha vida e dentro da minha família. Eu sei que isso foi um ponto muito positivo, que fez com que eu conseguisse me reconectar com Deus de uma forma muito mais fácil, porque eu já tive em algum momento essa vivência, já tive em algum momento esse aprendizado da palavra. Só que com o tempo, com a vida, eu fui me afastando ali no período de faculdade, do início do meu trabalho. O meu mundo era aquilo, o meu mundo era trabalho, o meu mundo era estudo, o meu mundo era que realmente eu não tinha tempo, eu tinha tempo para os meus familiares, eu tinha tempo para o meu, era namorado, noivo depois na época, mas eu realmente não tinha tempo na minha vida para Deus. E por um grande período de tempo foi assim, sei lá, eu ia na missa uma vez no mês, uma vez a cada, sei lá, semestre,
tava muito, deixando muito mesmo Deus não fazer parte da minha vida. Então eu acreditava em Deus, mas eu não tinha intimidade, ele realmente não fazia parte da minha vida. Orava assim também, sei lá, uma vez na semana, já não era algo que estava presente, aquele momento de oração mesmo, né? Porque rezar um Ave Maria, um Pai Nosso, eventualmente a gente reza, mas não com aquele momento de parar e orar, de trazer essa conversa com Deus. Isso estava acontecendo já por algum tempo, e eu lembro que em 2021 foi um momento que eu já estava muito cansada do trabalho, estava sendo muito pesado o meu ano de trabalho, porque eu estava fazendo obra também no consultório, estava saindo do meu outro consultório para esse novo consultório também. Foi um momento também que eu perdi a minha conta no Instagram, eu fiquei 45 dias sem a minha conta do Instagram. Então, para quem trabalha com rede social, sabe quanto realmente isso é desafiador. Então, é claro que eu tinha ali meus contatos, tinha meus pacientes, tinha meus clientes, mas ainda assim, grande parte do meu negócio acontece também via rede social, via Instagram, que hoje é um grande canal. Então foi um momento ali muito desafiador, eu tava ali, já tinha acontecido isso de eu perder minha conta, que foi do nada que eu perdi minha conta. Tem até um vídeo aqui antigo no YouTube, onde eu tava falando sobre esse momento também, quando eu perdi a minha conta. E naquele momento eu não me desesperei, claro, eu fiquei muito triste, eu fiquei sim frustrada, mas eu não me destruturei completamente, porque eu sentia que tinha algo a mais ali que eu precisava aprender. E assim, gente, é uma coisa que é uma coisa de Deus mesmo, é uma coisa que nada explica. E junto a isso ia acontecer um retiro, que os meus pais já fizeram parte desse retiro, que era um retiro de casais. Só que na época eu já estava casada no civil com meu marido, mas ainda não no religioso. E a minha mãe falou assim: Júlia, que tal vocês fazerem, né, esse retiro? E o meu marido, ele é de família espírita, então assim, eles realmente são espíritas praticantes, então ele não tinha nenhuma conexão com a Igreja Católica. E ele falou: olha, Júlia, não quero ir, vai tu sozinha. Eu falei: é de casal, não tem como eu ir sozinha. Daí ele falou assim: tá, eu vou, mas se eu não gostar, eu volto no dia seguinte. Daí eu falei: tá. E eu queria muito ir, porque eu sentia que eu tava precisando daquilo, sabe? Eu sentia que aquele cansaço não era só um cansaço mental, era um cansaço espiritual, era algo que eu precisava dessa paz que só vem de Deus. Porque nada no mundo, por mais que eu estava tendo, sim, ótimos resultados, estava numa fase muito boa da minha carreira, saindo de um consultório para viver o consultório dos meus sonhos, as coisas acontecendo. Esse consultório, eu fiz ele em pouco tempo, em 3 meses eu consegui já fazer a minha mudança e tá com a sala toda pronta. Então eu estava vivendo um ótimo momento, mas aquela paz eu não estava sentindo, que era a paz que vinha de Deus. E daí foi quando a gente foi nesse retiro, que é um retiro que acontece aqui em Florianópolis, do Monk, do Obra Nova Casais. E, gente, assim, não tenho o que explicar o que eu vivi dentro desse retiro. Eu nunca senti a presença de Deus tão forte quanto eu senti naqueles dias. Eu senti que realmente, daquele dia em diante, eu não seria mais a mesma Júlia em relação à minha conexão com Deus e a minha conexão e esse meu relacionamento com Ele mesmo. Porque eu já começava a tentar voltar com essa minha intimidade, escutava alguns louvores, mas eu sentia que eu não tinha essa intimidade que muitas pessoas falavam, né? De ter uma intimidade com Deus, de entender mais a palavra. Eu sentia que eu não tinha essa intimidade. E ali, e assim, a gente não pode dar muito spoilers do que acontece em retiros, né? Porque cada um tem a sua vivência. Mas teve 2 momentos muito marcantes pra mim, que é de uma música que o nome é Ninguém Te Ama Como Eu. E essa música foi muito marcante pra mim, porque realmente é uma música que fala muito, né? Que tu tá caminhando sozinha, que tu tá muitas vezes não olhando pra Deus, mas Ele tá ali, Ele tá só esperando com que tu abra a porta para Ele, com que Ele bata na porta e tu deixe a porta aberta para que Ele entre na tua vida. Então ali foi um momento muito marcante, é um momento que faz parte do retiro, então ali já foi muito marcante, ali eu tive um forte encontro com Deus. E também em outro momento que a gente tem o batismo do Espírito Santo, ali também essa paz de Deus que eu comentei com vocês, que excede todas as coisas, ali eu também senti essa paz, essa tranquilidade de Deus. Então foi um momento muito bom na minha vida, foi um momento assim de revigorei totalmente. E eu, depois daquele retiro, eu falei, eu nunca mais quero me afastar de Deus. Então, depois daquele retiro, eu comecei a frequentar a igreja sozinha, mesmo que sem o meu marido,
todo domingo, e aconteceu um ponto muito importante nesse retiro, que o meu marido ele não voltou no dia seguinte, e ele ainda completou todo o retiro e fez a primeira comunhão dele, que ele não tinha, e fez também junto à Crisma. Então foi um momento muito emocionante, porque ali realmente meu marido ele também entrou na Igreja Católica. E isso de frequentar mais a igreja, ele ainda não estava ainda pronto para isso. Mas ele começou a escutar mais louvor, a gente escutava muito louvor juntos, ele sentiu muito forte a presença de Deus também, ele também amou, sentiu toda aquela paz. Então eu sentia que nós como casal, ele tinha sido muito transformados também a partir daquele momento. E eu fui realmente voltando essa minha conexão. E como que eu fiz isso, né? Foi realmente voltando ali para a igreja, voltando para a missa, busquei a ler mais a palavra de Deus. Confesso que é algo ainda que eu preciso evoluir muito mais, de pegar a Bíblia mesmo e olhar. Eu sou muito visual e sou muito auditiva, então eu sempre gostei muito de escutar podcasts. E eu comecei a ser muito regrada em escutar podcasts de pastores, de padre, que pregavam a palavra, que falavam sobre a palavra de Deus. E eu comecei a estudar muito sobre a palavra mesmo. Então, o Frei Gilson, ele entrou ali em 2021 na minha vida. Eu comecei a maratonar vários vídeos do YouTube dele, pregações. Ele tinha também um Spotify, onde todos os dias, desde 2021, ele já fazia pequenas pregações. Agora, ele tem no Instagram também, tem no YouTube. Não sei se tinha no YouTube também, acredito que sim. Então, eu começava a escutar todos os dias, porque era a forma que eu sentia essa minha conexão com Deus. Eu sei que muitas pessoas sentem muito lendo a Bíblia, e sim, a gente precisa ter esse contato com a palavra na leitura dela mesmo, né? Mas, gente, eu acho que todo mundo também tem o seu início. E às vezes a gente pensa que, nossa, para eu me conectar com Deus, tem que ser pela Bíblia, lendo a Bíblia. E talvez, para que tu comece a ter essa intimidade, talvez para ti essa não vai ser a melhor forma. Assim como para mim não foi. Eu precisei estar dentro da casa de Deus, eu precisei voltar para a igreja, eu precisei escutar mais a palavra dele para sentir mais Deus dentro da minha vida. Eu comecei a escutar cada vez mais louvor, então assim, gente, meu Spotify, minha playlist é só louvor. Então, quando eu ia fazer alguma coisa, eu escutava louvores, porque eu me esforçava e me forçava mesmo cada vez mais estar dentro da presença de Deus. E no início a gente faz isso como uma disciplina, mas depois, gente, as coisas vão virando uma necessidade. O nosso corpo, ele pede por Jesus. E que, sendo muito sincera com vocês, antes eu não sentia isso. Eu não sentia essa necessidade de ter que escutar a palavra. Eu não sentia essa necessidade de escutar um louvor dentro da minha casa. Eu não sentia essa necessidade de estar dentro da igreja. Eu até me emociono em falar, mas, por exemplo, a Eucaristia. Para mim, eu não tinha aquela sensação de que era o corpo de Jesus. E hoje, assim, gente, quando eu tomo a Eucaristia, eu sinto um respeito por esse momento, uma força por esse momento, que é realmente quando a gente começa a ter essa intimidade, essa conexão com Deus. Então talvez eu esteja sendo um pouco mais prolixa aqui com vocês, mas isso me mudou em muitas coisas, em forma das coisas como eu enxergo a vida, como eu enxergo as coisas, como eu vejo o meu trabalho, momentos de desespero, é claro que eles acontecem, é claro que tem momentos que eu saio muito mais do meu controle, que eu tenho medo, que eu tenho insegurança, porque nós somos humanas, né? Então essas coisas, elas fazem parte da nossa vida. Mas eu sei que essa minha reconexão com Deus, essa minha intimidade com Deus, também me faz enxergar as coisas de uma forma diferente. Ou por mais que naquele momento eu esteja desesperada, Deus vem com uma palavra de consolo. Deus vem com uma palavra de paz. E como é bom a gente ter o conselho de quem é dono do mundo, quem é dono da verdade, quem nos fez e quem nos ama mais do que qualquer outra pessoa no mundo. Então, antes aquela Júlia que tinha medo, que tinha vergonha, que tinha receio de falar de Deus, hoje eu sou essa Júlia que tô aqui gravando um vídeo de YouTube falando um pouco sobre a minha reconexão com Deus. Eu falo para as minhas mentoradas, eu falo para as minhas alunas, eu falo dentro da minha rede social, eu compartilho. Eu me sinto no dever de pregar a palavra de Deus, porque assim como ela transformou a minha vida, eu sei que várias das minhas mentoradas também que começaram a ter mais o contato com Deus, tiveram as vidas transformadas. Eu sei que num momento ali que eu estava afastada de Deus, o quanto ele foi importante dentro da minha vida. E não só pensando em nós, mas pensando no entendimento que eu preciso ter sobre a vida, do meu propósito, da minha função como pessoa aqui, qual é o meu caminho, o que eu preciso fazer para ser uma pessoa cada vez melhor.
tudo isso, gente. A Bíblia realmente é um manual de vida. Então, por isso que cada vez mais a gente também tem essa sede pela palavra. Principalmente eu, que apesar de fazer parte da igreja, de ser católica, esse entendimento sobre os evangelhos, sobre a palavra, sobre realmente ali cada história contada, cada palavra falada, eu não tinha esse entendimento. Então eu comecei a ter a partir do momento que eu fui criando esse relacionamento com Deus. E sendo muito sincera com vocês, gente, eu achei que seria difícil acontecer, porque eu pensava assim, nossa, mas eu não tenho tempo para isso, eu acho muito difícil, eu achava muitas coisas retrógradas, mas quando a gente começa a entender, tudo faz sentido no mundo de hoje também. Quando a gente começa a ter essa conexão, tudo faz sentido pro momento que a gente está vivendo. E outro ponto muito importante também, quando a gente coloca ali Deus como um dos pilares da nossa vida, a gente arranja tempo, né? O famoso só não tem tempo para o que não é prioridade. E realmente hoje Deus, ir à missa aos domingos, ouvir a palavra, ouvir louvor, ouvir uma pregação, isso faz parte do meu dia. E a partir do momento que isso vira rotina, gente, já virou rotina e tu tem sede por isso. Então esse é um pouco da minha história de reconexão. Ainda sinto que eu tô muito no início da minha vida ali com Deus. Ainda sei que eu tenho muito a aprender. Quero sim compartilhar mais das coisas que eu aprendo aqui, ou no Instagram, no TikTok, enfim. Às vezes eu abro lá meu Instagram e converso e falo um pouco sobre algum momento de pregação, alguma reflexão que eu tirei pra minha vida. Eu quero sempre fazer isso porque, como eu mesma falei, Deus me transformou. Deus me mudou como pessoa, me mudou como mulher, me mudou como filha, me mudou como mãe, me mudou como empresária, dona do meu negócio, me mudou como pessoa mesmo. E aquela Júlia que eu era antes de 2021, eu realmente não quero mais ser. Eu não quero mais ser afastada dele, eu não quero mais não ouvir a palavra dele, não ser filha dele. Então, cada vez mais eu realmente quero trazer essa minha conexão com Deus. Então é isso, gente, essa é a minha história. Espero que tenha inspirado realmente alguma de vocês aqui, que talvez estejam num momento aí que está buscando por essa reconexão. Esses foram os principais passos que eu fiz. Participar de um retiro fez muita diferença, ouvir a pregação de Deus, ouvir a palavra de Deus todos os dias, maratonei mesmo os padres que eu gostava, maratonei até mesmo alguns pastores que eu gosto muito também, busquei ler mais a palavra de Deus, frequentar a missa, ouvir louvores e buscar orar todos os dias, pensar em Deus, conversar com Deus, pedir a opinião dele dentro da minha vida. Então hoje, sempre quando eu tomo alguma decisão, qualquer decisão que for dentro do meu negócio, dentro da minha vida pessoal, eu não tomo só essa decisão por mim. Eu sempre pergunto a Deus o que ele acha, o que ele quer, que se esse não for o caminho para mim, que ele feche todas as portas, que ele realmente não permita com que isso aconteça. Porque realmente, quando a gente coloca Deus como um centro da nossa vida, a gente precisa entender que essa conversa, esse pedir para Ele, esse relacionamento, esse contato, ele precisa acontecer também. Então, espero que vocês tenham gostado, que tenha te ajudado. Comenta aqui abaixo se você gostou. Não esquece de se inscrever. Um super beijo e até o próximo vídeo.